Oi, gente. Aqui quem fala é Tatiane Almeida e hoje eu vim trazer para vocês uma nova forma de fazer os vídeos, né, que é apenas através de áudio. Eu resolvi gravar apenas em áudio porque muitas das vezes eu tô tendo ideias, insights, está chegando para mim através das minhas conexões informações tão preciosas que eu gostaria de estar compartilhando com as pessoas, só que aí eu acabo guardando aquela informação para mim e fico esperando a oportunidade que eu vou ter de parar para sentar, para gravar um vídeo, para me expressar para vocês e acabo perdendo aquele time, aquela energia do momento, sabe? Em formato de áudio, eu acredito que facilita tanto para mim, né? Porque eu posso estar gravando onde quer que eu esteja, quanto para você também que está do outro lado, que muitas vezes não tem tempo para ficar vendo os vídeos. Então você pode estar ouvindo os áudios no caminho para o seu trabalho, ou enquanto você está na academia fazendo o seu treino, seja lá como for a sua rotina. Então eu acredito que esse formato vai ser bem bacana para facilitar a nossa comunicação. Eu espero muito que vocês gostem. E hoje eu quero falar a respeito de uma das grandes verdades da vida, que é que estamos todos unidos, que não existe nada separado. Todos somos um. Eu venho tendo uma compreensão que a vida é como uma peça de teatro, onde eu sou a protagonista da minha peça de teatro e as pessoas que estão interagindo comigo nessa experiência são os coadjuvantes. Você é o protagonista da sua peça e as pessoas que estão interagindo com você são os coadjuvantes. Essas pessoas que estão interagindo com a gente, elas estão aqui para validar as nossas crenças. Exatamente. Por isso que quando a gente vai para a espiritualidade, muito se fala que tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós, nunca é sobre o outro, sempre é com a gente. E muitas vezes, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente não quer aceitar e a gente levanta vários questionamentos e pergunta como pode ser culpa minha, né? Eu só quis fazer o bem para a pessoa e a pessoa fez isso comigo. Como que a culpa é minha? Como que a culpa é minha? Eu não fiz nada de errado. Ela simplesmente fez isso. E existem algumas coisas que pra gente são muito óbvias, né? Como por exemplo, em uma traição. Quando a pessoa é traída, ela nunca vai direcionar para ela a responsabilidade de ter criado aquilo. Ela sempre acha que a culpa foi de quem traiu. Mas quando a gente para investigar a causa, né, o que gerou, porque a traição foi o resultado, mas para aquele resultado se materializar, houve uma causa. Então, quando a gente vai observar as causas, a gente consegue ter uma compreensão que nós mesmos criamos aquela realidade como todas as outras realidades que estamos vivendo, que estão se apresentando pra gente. Então, você passou por uma traição, mas será que você cuidou desse relacionamento? O que você fez? Qual foi a sua parte nisso tudo? Será que você foi a companhia que a pessoa esperava? Será que você deu um não quando era necessário dar esse não? Então, quando a gente puxa nas memórias tudo que aconteceu em relação àquele acontecimento, a gente começa a perceber que a culpa não foi apenas do outro, como a gente julga, né? Então, eu dei um exemplo que é fácil da gente conseguir visualizar, né? Porque a gente vê muito acontecer essa questão de traição, mas poderia ser qualquer outro, porque o que vale para uma determinada coisa vale para todas. E essa questão de que nós criamos 100% da nossa realidade, que nós vivemos num esforço colaborativo, ela é uma verdade absoluta. Então, nós vivemos perante leis universais. E a questão da causa e efeito é uma grande lei, é uma das leis universais. Então, quando a gente tem essa compreensão que nós vivemos, estamos num esforço colaborativo, a gente consegue compreender a nossa responsabilidade e o nosso papel e entender que ninguém é responsável pela sua felicidade, só você.
Ninguém é responsável pela felicidade do outro, apenas o outro. Então, quando você traz para a prática e você começa realmente a analisar as situações, você começa a ter a compreensão que realmente está tudo dentro de você. Então, tudo que está se desdobrando aqui nesse mundo físico, né, tudo que está se materializando para a gente, se apresentando, é um reflexo do que tem no nosso mundo interior. Então, se você quer mudar o seu cenário de vida, quer mudar o que você está vivendo no momento, você tem que entrar para dentro de você, analisar quais são as suas crenças referente àquilo que você está vivendo, que está fazendo você criar aquela situação. Aconteceu comigo algumas vezes de eu até julgar a atitude de alguém por estar fazendo uma determinada coisa que eu achava que não era correta, né? Essa questão também do julgamento já é uma coisa que nos traz uma energia que não é bacana. Mas, enfim, nós somos criadores em processo de aprendizado. Então, muitas vezes a gente vai julgar sem querer, a gente vai pensar negativo e o diferencial é que a gente tenha consciência, então a gente rapidamente já observa aquela situação e muda, né? Então, esse é um ponto importante. Não quer dizer que porque a gente tenha consciência, a gente não vai mais ou pensar negativo ou estar livre de tudo isso. Claro que não, né? Mas é um treinamento. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente fica bom nessa questão de não julgar e não pensar negativo, enfim. Então, eu caí nessa questão de julgar alguém por aquela atitude, né? Falei, nossa, por que essa pessoa faz isso? Não é bacana ser dessa forma, tal. Internamente falando, né? E aí eu fui analisar sobre a situação. E eu puxei para mim, eu falei, se a situação está no meu contexto aqui, é porque eu precisava ver isso. É porque lembra do esforço colaborativo? É porque essa pessoa está vindo me mostrar que de alguma forma eu tenho também isso dentro de mim. Porque nada é em vão, tudo está conectado. Então as pessoas, elas vêm validar a nossa crença. E aí eu comecei a investigar, eu comecei a analisar os meus comportamentos nos mais detalhes e eu simplesmente vi diversos momentos que eu agi exatamente da forma com que eu estava julgando que aquela pessoa estava fazendo naquela determinada situação, sabe? Então, é uma autoanálise que a gente faz diariamente para que a gente possa corrigir as crenças limitantes, a gente possa corrigir as crenças que nos impedem de alcançar os resultados que a gente quer. E quando a gente compreende que nós vivemos num esforço colaborativo e que as pessoas estão aqui para nos ajudar a entender o que tem dentro da gente que precisa ser mudado, isso é maravilhoso, né? Então, a vida ela é genial. A vida é simplesmente um desdobramento do que tem dentro da gente, né? E os nossos pensamentos, eles são muito acelerados. Muitas vezes não, a gente não consegue não consegue acompanhar tudo que a gente pensa o dia inteiro, né? A gente não consegue, porque é muito acelerado. Então, alguns pensamentos que são repetitivos e que se tornam uma crença, eles vão ser externalizados, que é a questão da materialização, porque a gente pensa e cria, né? Nós somos criadores da nossa própria realidade. Então, esse esforço colaborativo, essas pessoas, elas estão vindo aqui fazer isso pra gente. Falar, olha, você pensa desse jeito e você não tá vendo. Olha, você tá achando que homem nenhum presta, por isso que tu não tá conseguindo arrumar um relacionamento, sabe? Olha, você tá achando que ganhar dinheiro é algo muito difícil, por isso que você tá vivendo aí na escassez. Então observa as pessoas, observa como que está o que está se desdobrando para você no seu dia a dia. O que as pessoas do seu cotidiano, dos seus familiares, do seu cônjuge, de quem está com você, está querendo te mostrar. E aí você vai ver que tudo é entre você e você mesmo. E quando você entende isso, você muda. E quando você muda, tudo se reflete
por fora. As pessoas, elas vão se ajustando para acompanhar a sua frequência. Eu até falei isso num dos meus vídeos de ressonância harmônica, ressonância harmônica e relacionamentos, né? Falei sobre a minha experiência com o meu marido, que ele não faz ressonância harmônica, ele não estuda nada do que eu estudo, e a gente tem uma sincronicidade muito maravilhosa, chegar ao ponto de eu estar estudando alguma coisa e ele falar exatamente aquilo que eu estava estudando, sem saber de nada. E eu percebo que conforme eu vou evoluindo, ele vai evoluindo na mesma proporção, mesmo sem ter conhecimento sobre aquela coisa. E ele é a principal pessoa que me ajuda nesse efeito colaborativo, porque eu estou com ele todos os dias, ele é a pessoa mais próxima de mim. Então, ele está sempre me mostrando alguma coisa que de repente está escapando, que eu não estou observando, sabe? E eu percebo muito isso nele, eu percebo isso muito nas pessoas que estão bem próximas de mim. As pessoas, elas vão evoluindo junto comigo, e você vai também perceber isso na sua rotina, na sua vida. Conforme você vai mudando, né, as pessoas, elas vão mudando. Quem foi para ficar na sua vida vai continuar, e ela vai mudando com você. E se ela não for acompanhando a frequência ela vai separar. Então você não vai mais ter aquela amizade, ela vai separar de você, ela vai se afastar de você, porque a sua vibração já não é mais compatível com a dela, sabe? Então, isso é muito bacana, porque leva a gente a afirmar realmente esse raciocínio do efeito colaborativo que nós vivemos, né, nesse esforço colaborativo entre as pessoas. E entender isso é maravilhoso, porque a gente assume a responsabilidade de criação da nossa realidade. A gente não procura não julgar mais o outro, a gente consegue compreender a atitude do outro, e a gente consegue, além disso, agradecer, sabe? Agradecer porque aquela pessoa está vindo mostrar aquilo que você precisa mudar dentro de você. Então, quando você assume esse poder, ninguém te para, porque esse é o nosso maior poder, sabe? Então, se eu sei que eu criei isso, eu também, da mesma forma que criei, eu vou criar o que eu quero. O poder é meu. Eu não preciso esperar que o outro faça nada. Eu vou fazer. O tempo é meu, eu faço agora. Eu mudo agora. E isso se reflete em tudo lá fora. Então, compreender que nós vivemos num esforço colaborativo é libertador. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque essa questão dos relacionamentos é algo muito importante na nossa vida, né? E nós viemos aqui sim para se relacionar com outras pessoas. Só que entender esse ponto desse esforço colaborativo muda muito a nossa visão para com as outras pessoas, sabe? Isso é, como eu falei para vocês, libertador. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês terem uma maior compreensão em relação a essa questão do esforço colaborativo. Deixem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo. Deixem nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. Curte, compartilhe esse conteúdo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas, porque nós estamos aqui para evoluir e ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!